Meus queridos, vocês estavam pedindo uma análise sobre Sanepar, que nos últimos 6 meses caiu 27, 28%. Se a gente pega aqui desde o pico que ela bateu R$ 9,08, teve uma queda aí de 31%, meu amigo. É queda, hein, meu amigo? É queda. E a gente vai entender por que que aconteceu tudo isso, quais motivos da queda e qual seria o preço teto aqui de Sanepar. Vamos ler o relatório, quero te mostrar pontos importantes, te explicar algumas coisas sobre saneamento que provavelmente você não sabia, mas você vai aprender hoje. E a gente faz um acordo de cavalheiros. Se você aprendeu alguma coisa nova sobre saneamento hoje, você deixa o like, se inscreve no canal. Se não, você não precisa se inscrever, não pode deixar o like. Se você quiser, é só comentar lá nos comentários. Não, mas só mais um vídeo igual dos outros, não aprendi nada. Pode comentar, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero te mostrar é que quando você entra aqui na análise avançada de Sanepar, você vai ver um ROI muito pequeno e um PL gigantesco. Quem é que compra uma empresa de saneamento regulada, estatal, que não paga nada de dividend yield, que tem um PL de 21 vezes e um ROI de 3%? Ninguém normal compraria uma ação dessa, não é verdade? Só que a gente tem que fazer alguns ajustes aqui. Grande parte do resultado contábil da Sanepar está prejudicado desde o primeiro trimestre de 2025. Sanepar recebeu aquela indenização que a gente já falou várias e várias vezes no segundo TRI de 2025. Só que desde o primeiro TRI de 2025 ela já provisionava isso. No relatório do terceiro trimestre de 2025 caiu o dinheiro da indenização no caixa. Então a gente consegue ver provisões desse passivo regulatório no passivo circulante da empresa desde o primeiro e segundo TRI de 2025, ou seja, bagunça, não precisa nem entender o que é provisão passivo regulatório por enquanto, mas só entenda assim, ó, uma regra contábil bagunçou o lucro, você não consegue olhar direito pro lucro dessa empresa desde o primeiro TRI de 2025. E aí no terceiro TRI de 2025 caiu o dinheiro na conta. Esse dinheiro caindo na conta bagunçou mais ainda o lucro, que é um dinheiro que não veio dela, é um dinheiro que veio por realmente indenização tributária, só que cai como receita, então bagunçou pra caramba. Lá você via um resultado, o lucro líquido da empresa de batendo bilhão no trimestre, sendo que o normal era 200, 300 milhões no trimestre, você bateu um bilhão, mas não era da empresa, e muita gente comprou naquela época, inclusive foi um dos motivos de sair lá dos R$ 4, né, um dos catalisadores de sair de R$ 4, R$ 5. Então, levando em consideração de que esse passivo regulatório, a própria indenização caiu no caixa, atrapalhou muito contabilmente para você como acionista minoritário, que tem pouco conhecimento, olhar e entender realmente quanto que tá de PL, quanto que tem de ROI, o que que é o resultado recorrente da empresa, eu quero te ensinar a você olhar isso aqui, tá? Não é que o PL de 21 está errado. Em qualquer site aí que você for olhar, vai estar de 21. Não é que tá errado, é porque o lucro ele está defasado. Quando a gente olha, por exemplo, no lucro deste trimestre, a gente viu que teve um prejuízo de 500 milhões. E olha que interessante, no dia que saiu o resultado, a empresa subiu. Ela tinha caído anteriormente, saiu o resultado com prejuízo de 500 milhões e mesmo assim a Sanepar deu uma subidinha. Por quê? O que que aconteceu? A galera acha que 500 milhões de prejuízo é pouco? Porque se a gente for olhar por esse lado, não faz sentido comprar Sanepar, né? Só que esses 500 milhões foi tudo da provisão de passivo regulatório, que loucura. A gente teve uma provisão de passivo regulatório de 952 milhões, ou seja, quase 1 bilhão de dinheiro que teve que sair da empresa para poder custear, né, o que a Agepar decidiu de usar essa indenização para modicidade tarifária. Então, na verdade, quando a gente olha o lucro líquido real, o recorrente mesmo, seria de 444 milhões. Bem acima, inclusive, do segundo TRI de 2025, né? Então a gente teve uma melhora considerável do lucro. Então perceba, se eu olho só para isso aqui, ó, que é o lucro líquido mesmo, o que vai aparecer lá na CVM, o que vai aparecer nos dados consolidados, o que vai aparecer para a gente calcular o PL, o que normalmente você vai olhar, a gente vai ver aqui que no primeiro semestre de 2026, realmente a empresa está em prejuízo. Daí eu pego este resultado do primeiro semestre de 2026. PL é medido de 12 em 12 meses, então eu tenho que olhar o primeiro semestre desse ano, mais o último semestre do ano passado, eu pego 12 meses, e aí eu vou ter ali 600 milhões, 500 milhões só de lucro. Esses 500 milhões de lucro dividido pelo market cap atual, perceba, market cap de 10 bi, eu divido lá pelos 500 milhões, que é o lucro dos últimos 12 meses, a gente tem um PL aí de 20, 21, né? Então é isso que tá acontecendo. Só que presta atenção, primeira coisa que você vai aprender nesse vídeo, a gente pega o recorrente, porque você tem que ver o PL positivo recorrente. A gente pega aqui o recorrente, ó, 447 mais 331,7 vai dar 778 milhões. Esse é o recorrente do semestre, tá? Se a gente anualiza isso, a gente teria 1,5 bilhões de resultado, né? Agora vamos pegar isso e dividir pelos 10 bilhões. Olha lá, 10 bilhões, eu vou colocar aqui até o justo, né? 10,15 bilhões dividido por 1,557. Olha o PL real da Sanepar, 6,51. Isso aqui é para você que segue o canal. E se você não segue, normalmente você vai olhar PL 21, nossa, muito caro. Aí você vai comparar com as outras duas empresas. A outra é CSMG, que é Copasa, e a outra é Sabesp. E aí você olha aqui, vamos ver quanto que tá o PL
PL CSMG para me comparar se Sanepar tá cara, se não tá. Você olha a CSMG, a PL 16 e aqui não tem nenhum problema contábil, não tem nada de problema contábil aqui na CSMG, ela só foi privatizada e realmente estourou a cotação, né? E aqui no caso da Sabesp é a mesma coisa, foi por conta da privatização, estourou aqui, 15 de PL, aí você olha assim, pô, Sanepar é a mais cara de todos, vou comprar CSMG ou Sabesp. E aí, ó, pum, começa a primeira lasqueira de decisão que você tomou. Vamos olhar pro ROI, a mesma coisa? O ROI 17% aqui e o ROI 14% aqui. Não tem nenhum efeito contábil, você pode confiar. Na Sanepar tem efeito contábil, a gente tem que ver qual que foi o ROI real. Como que eu vejo qual que é o ROI real? Olha que doideira que eu tô te ensinando antes de começar o vídeo. Por isso que os vídeos aqui da IGD são de 30, 40 minutos, não tem o que fazer, né? Como que a gente olha? ROI nada mais é do que lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, certo? Então a gente quer achar o lucro líquido e aqui a gente viu que o lucro líquido ele está afetado contabilmente, por isso que ele atrapalha o ROI. Então vamos calcular aqui, ó, o lucro líquido a gente já tinha chegado na conclusão, né? Pegava esse aqui, somava com esse aqui, anualizava, a gente chegou lá no resultado de um lucro líquido de 1,558, né? 1,5 bi, beleza? A gente vai até ser mais pessimista quando a gente vai calculando nosso preço teto aqui. E agora só preciso do PL. O PL eu acho onde? Lá nas últimas páginas tem o balanço patrimonial da empresa. Então você desce tá lá no final e depois vai subir, não. Demonstração de fluxo de caixa e aqui a gente tem o balanço patrimonial. Na parte do passivo, você consegue ver aqui o patrimônio líquido total, ó. O total do patrimônio líquido, 12 bilhões. Então vamos calcular agora. O ROI é o quê? É lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então ali, ó, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido dá um ROI ali de 12,87%. Então aqui agora sim você viu o ROI real da Sanepar. Você não viu? Não é 3%. E aí a pergunta que você tem que fazer é, pô, o ROI é um pouquinho menor do que a Copasa, né? Aqui tá 12,5% de ROI, aqui tá 14,6% de ROI. 2% de ROI a mais aqui no caso da Copasa. Será que justifica você pagar 10 vezes de PL a mais? Porque Sanepar, no nosso PL projetivo, tá de 6,5%, né? Sabesp, 15,7%. Então você tem que fazer esse trade-off aí, né? Tem que fazer essa comparação. Mas vamos calcular o preço teto? Porque também a gente precisa fazer fluxo de caixa. Antes de calcular o preço teto, vamos dar uma lida aqui em os principais fatores que eu separei aqui para vocês, tá? Então aqui um dos pontos que eu separei para começar com vocês foram os destaques. A margem EBITDA subiu da empresa, ok? O lucro líquido aqui a gente teve prejuízo, mas a gente já comentou sobre isso, né? Aumentou aqui a parte de água, aumentou aqui a parte de esgoto. Eu quero até conversar com vocês sobre isso aqui, uma dúvida que provavelmente você deve ter. Eu marquei aqui para comentar sobre a dívida líquida sobre EBITDA. O que é dívida líquida sobre EBITDA? Dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. E lembra que eu falei para você que o caixa, ele tá inflado porque recebeu lá a indenização? Então a gente tem 4 bi de caixa aqui, ó, que não é da Sanepar, foi da indenização, que ela vai ser depois paga. A gente vai comentar isso aqui quando tiver chegado nessa hora, tá? Ainda tá fazendo seus investimentos aqui, mas já viu que tem uma parte de queda já dos investimentos. A gente tem um marco do saneamento que tem que ser batido até 2033, e até 2033 eles têm que conquistar 99% de fornecimento de água e 90% de fornecimento de esgoto. Você já vai ver aqui qual que é o par a que passo a Sanepar já está, e aí entender por que ela tá diminuindo o investimento, sendo que ela teria que investir até 2033. Se ela bate isso antes, ela atinge a sua maturidade um pouco antes. Então aqui a gente tem a receita líquida da empresa subindo 11,5%, e aqui a gente vem com esse primeiro fato aqui que eu já te expliquei, por conta realmente do ajuste contábil que teve essa queda. Mas uma coisa que a gente tem que olhar é se a receita está subindo e se o resultado operacional está subindo. Então aqui quando a gente olha a variação da receita líquida, subiu 11,4%. Resultado operacional teve uma quedinha. Olha que interessante, né? O ROI anualizado ficou aí absurdamente baixo e o do trimestre passado ficou absurdamente alto, que foi bem no momento em que a gente estava provisionando isso aqui, né? A indenização. Então percebo, quem olhou 20 não era, quem olhou 3 também não é. Aqui a gente tem, no segundo tri de 2024, esse ROI normalizado, antes da indenização, lá na casa dos 15%. Daí a gente tem essa dívida líquida, que hoje está em 2,5, mas a gente sabe que dívida líquida é dívida bruta menos caixa, a gente tem um caixa que não é da Sanepar aqui, né? Que vai permanecer na mão da Sanepar, mas não é dela. É como se ela estivesse guardando pro governo, né? Que a Agepar determinou que 100% desse dinheiro vai ser para modicidade tarifária. Eu já te expliquei sobre isso já em algum vídeo da Sanepar aí. Mas basicamente, ela recebeu essa isenção de imposto de renda, né? Na verdade, ela tinha pagado mais imposto do que deveria. E aí ela recebeu isso de volta. Pela regulamentação da Agepar, 75% ia ser para diminuir conta de água de quem era usuário da Sanepar. E os outros 25% poderia ficar para a empresa. Só que a Agepar decidiu que 100% ia ser para modicidade tarifária para reduzir as tarifas de água aí da galera.
Então beleza, foi isso. Só que o dinheiro ainda continua com a Sanepar e esse dinheiro com a Sanepar fica rendendo juros para ela, né, que fica investido lá, só que não é dela. Então uma hora ela vai ter que tirar esse dinheiro. Então, dos males o menor, né, porque apesar de que ela não vai ter isso para distribuir dividendo ou fazer de investimento, qualquer coisa do tipo, pelo menos fica com ela para ir rendendo esse patrimônio, porque teoricamente realmente deveria ficar com ela, afinal ela nunca deveria ter pago esse imposto, né? Por isso que recebeu de volta. Aqui a gente vê o que o mercado regulado é capaz, né? O Warren Buffett diz: mercados regulados são bons porque eles são muito previsíveis, mas eles também têm um grande defeito. Como eles são muito previsíveis, vocês não vai ver muita porrada de resultado absurdo, porque eles são previsíveis. Então tem um órgão regulador que limita o ganho e limita a perda. Você sempre vai ficar nesse spread aqui, você pode otimizar custo e tal, para ganhar um pouquinho mais, mas sempre vai ser limitado, não tem como. A Sanepar do nada, como é um monopólio natural, não tem como ela vir e falar assim: não, Léo, agora sua conta de energia vai ser 10 mil reais, senão eu não mando mais água encanada para você. Não tem como ela falar isso, então tem que ter um limite mesmo de lucro que essas empresas reguladas têm. Por isso que normalmente a melhor qualidade das empresas reguladas é também o maior defeito. A maior qualidade é ser muito previsível, você ter mais segurança nessas empresas, e o pior aqui seria ser muito previsível e você não ter essa capacidade de crescimento muito mais absurda do que teoricamente conseguiria se não fosse num mercado regulado. Aqui a gente consegue ver as concessões, todas de 21 anos praticamente, só Maringá aqui que não é de 21 anos, então você consegue ver aqui que realmente já tem cobertura aqui, ó, de 100% em todas as cidades, as principais, né? Inclusive os outros demais municípios aqui que compõem 46% da receita, 100%. E a gente tem algumas aqui que ainda não bateram o marco de coleta de esgoto. Eu moro em Maringá agora, aqui já tem 100% Sanepar, água e esgoto. Mas lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem 83%. Tem que bater os 90% até 2033. Aqui também, ó, tem que bater os 90%, aqui também tem que bater, aqui também tem que bater, Colombo, que inclusive faz parte de 1% da receita, né? Não é lá aquelas coisas, mas já é. Ó, Maringá, Londrina e Curitiba são os que fazem mais parte aí da receita, que compõem a receita da Sanepar. Então eles ainda precisam crescer aí 7,1% dessa índice de cobertura de esgoto. E talvez uma dúvida que você tem, que é uma dúvida honesta que eu já tive também, é: pô, se o índice de cobertura é de 100%, como que a empresa vai continuar crescendo? Porque se ela já fornece água para 100%, já cobre a cidade, então como que ela vai crescer? Nunca mais vai crescer? E aí eu quero já tirar uma dúvida, isso aqui provavelmente você não sabia, e se for alguma coisa nova, eu quero que você deixe o like, seja honesto. Se for alguma coisa nova que você tá aprendendo, deixa o like, se inscreve no canal, seja honesto. Eu te ajudo aqui e eu vou dar 320% para te ajudar. E a única forma de você me ajudar, pô, eu tô longe de você, não tem como você pagar um café pra eu tomar, né, nenhuma carne pra eu comer, então você pode deixar o like aí e se inscrever no canal, que eu vou continuar te ensinando o máximo possível. Então você, olha só que doideira, esse pensamento é totalmente justo, né? E aí a gente desce aqui um pouquinho, ó, se a cobertura já tá de 100%, teoricamente não deveria crescer, mas se a gente desce mais um pouquinho aqui, você consegue ver que teve mais 48 mil, quase 49 mil ligações a mais de água, ou seja, cresceu as ligações de água. Ué, não, mas já não tinha cobertura de 100%, mesmo assim, cresceu as ligações de água? Exato. Por quê? Pensa comigo, imagina aqui um bairro, nesse bairro aqui, tá passando cano da Sanepar por todas essas linhas aqui, né? Só que aqui, ó, tem uma casinha aqui, tem uma casinha aqui, aí que tem um lote, não tem casa. Então, por mais que o cano da Sanepar passe aqui e consegue fazer esse atendimento, aqui não é usado. Aí aqui tem uma casinha velha que foi quebrada e agora tá construindo um prédio aqui, vai ter 40 apartamentos. Então aqui antes tinha uma ligação que ligava só um, agora vai ter 40 ligações. Então, mesmo que a gente tenha 100% de atendimento, de disponibilidade já de água tratada e tal, mesmo assim ainda tem essa possibilidade de crescimento da Sanepar, né? E óbvio, ela pode expandir para outros setores, né? Agora tá só aqui no Paraná, mas pode ir para outros estados e continuar crescendo. Mas, mesmo que ela fique limitada no Paraná, ela pode continuar crescendo sim. É óbvio que não vai ser um crescimento de 8, 10, 20, 30% de crescimento. Lembra, mercado regulado, já quase atingindo a sua maturidade como utilities. Isso nos Estados Unidos, a gente chama de blue chip de utility. É uma empresa madura que já atingiu a sua necessidade de atendimento de utilidade, né? Já atingiu 100% de esgoto, 100%. E agora ela ganha dinheiro melhorando seu spread de custo, tendo menos manutenção e repassando IPCA por conta das tarifas serem ajustadas IPCA. A revisão tarifária periódica e o ajuste anual dessas tarifas, que são as revisões tarifárias anuais. E aqui no caso de crescimento de ligações de esgoto, como é realmente o horizonte que eles estão crescendo mais, inclusive estão investindo mais nisso, consegue ver que tivemos mais 75 mil ligações, 2,9% de crescimento nesta área. Outra dúvida que a maior parte da galera não entende sobre saneamento é sobre isso aqui, ó, litros ligação dia, né?
como que uma empresa de saneamento ganha dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Seja sincero, já parou para pensar nisso? Como que uma empresa de saneamento ganha dinheiro? Porque, pensa comigo, ela não pode vender água, porque teoricamente a água que ela pega é patrimônio nacional. Então não dá para ela vender a água, né? Não, a água é nossa, não dá para ela vender. Então o que que ela vende para ganhar dinheiro? Por que que inclusive a galera fala assim, os níveis de barragem da Sanepar, você tem que ficar de olho nela, e quando baixa muito ali, abaixo de 70%, corre risco de receita cair da Sanepar. Pô, mas por que que tem a ver as barragens de água, o quanto que tem nos reservatórios, que hoje tá tranquilo, tá 82, tá tranquilo. Então o que que tem a ver o quanto que tem aqui nessas barragens? Se a Sanepar não vende água, pode estar seco então que tá tudo certo. Aí que o Calabreso se engana. Por quê? Olha só. Que interessante isso aqui. A Sanepar, ela não vende água. O que a Sanepar vende é o produto de canalizar essa água, construir toda a tubulação, né? Tudo que vai trazer essa água da onde ela coleta até a sua casa. E além disso, de tratar essa água. Você não sai bebendo água. Já viu aqueles negócios de largados e pelados? Aqueles lugares onde a galera se acampa e toma uma água do rio aí, começa com diarreia pra cá. Pois é, provavelmente você teria isso também se a água não fosse tratada. Então, você paga a Sanepar ou qualquer outra empresa aí de tratamento de água, não é pela água que você está tomando, mas pelo tratamento dela, para ela chegar até a sua torneira. Você acha que do nada a água saiu do rio e chegou na sua torneira. Esse caminho tem que ser feito por alguma empresa e a empresa precisa ser remunerada por isso. Além disso, tem a parte de esgoto, essa é mais fácil da gente entender, né? Por que que a empresa de saneamento ganha dinheiro pegando o esgoto? Pô, ela tem que pegar os dejetos, levar para um lugar, tratar tudo bem bonitinho, né? Não dá para jogar do nada em um lugar. Então é por isso que uma empresa é remunerada. Então o que que tem a ver o reservatório, Léo, e o que que tem a ver o tanto de litro de água que cada pessoa usa por dia? Porque a unidade de medida para você remunerar uma empresa de saneamento é metros cúbicos de água. Então a medida, o reloginho lá que é usado para poder fazer a sua tarifa, não é o quanto de água você gastou e por isso você está pagando a água. Apesar de indiretamente ser isso. Porque na verdade se você usar só 1 litro, imagina só, se você está usando só 10 litros no seu banho, você vai usar da água canalizada da Sanepar só 10 litros. Então você vai usar a tubulação da Sanepar só 10 litros, vai usar tudo bem certinho, ou você vai precisar de 10 litros de água tratada. Se você usa 1.000 litros, a Sanepar teve mais trabalho para pegar 1.000 litros. Então é sobre o quanto de água que passa por ali, não é que ele tá te vendendo a água, entenda. Isso aqui, quando você entende isso aqui, muda, né? Não é sobre o quanto de água você tá usando no quesito de venda da água, mas sim sobre todos os produtos que são utilizados para essa água chegar tratada na sua casa. Então por isso que os reservatórios são importantes, porque se o reservatório seca, tem menos água disponível para você usar. Se tem menos água disponível para você usar, tem menos medida móvel para que a Sanepar consiga cobrar sua tarifa. Se você não tinha limite para usar água, gastava 1.000 litros de água no seu banho, e agora você tem limite porque o reservatório tá vazio, você só tá fazendo rodízio na sua cidade, você só consegue usar 100, vai pagar menos. Apesar da tarifa ficar mais cara, né, como se fosse a bandeira verde, amarela e vermelha lá na energia, também você pagaria um pouquinho mais caro aqui por litro, mas você acabaria pagando menos no total. Então é por isso, tá? Não é que ela te vende água. Não, é pelo tratamento da água, beleza? No caso Sanepar, as inadimplências continuam bem controladas, né? Então tem aqui 1,8% de inadimplência, então bem controlado. E passando aqui para a receita operacional líquida, que é muito importante que esta cresça em comparação com a despesa, a gente consegue ver aqui que crescemos 11% de receita. Aí ela explica aqui como que aumentou essa receita. Uma parte pelo reajuste tarifário, outra por revisão tarifária, tem coisas diferentes. Reajuste é pelo IPCA, né? Que é atribuído às próprias concessões, e revisão é quando o órgão regulador, no caso a AGEPAR, olha e fala assim, pô, você investiu mais 1 bilhão aí. Então, como é uma concessão, no final mesmo, no frigir dos ovos não é nada da Sanepar e é tudo do órgão regulador, né? Tudo da federação, e a Sanepar só tem o direito de usar. Quando ela investe, ela tem que ser remunerada a mais, né? Então, isso que é a diferença de revisão tarifária e reajuste. Eu explico isso com mais detalhes na mentoria. A gente gasta 2, 3 horas só explicando o modelo de negócio aqui de saneamento. Você viu alguns pontinhos aqui, umas pitadinhas que eu te entreguei, você viu a diferença que faz você conseguir entender de verdade o modelo de negócio de uma empresa, né? Facilita pra caramba os seus entendimentos. Aí custo aqui e despesas operacionais não cresceram, então você vê que a receita cresceu pra caramba, mas os custos continuaram aqui crescendo menos que a inflação, então foi bem satisfatório. Quando a gente vê aqui, ó, leia junto comigo aqui o que atrapalhou o lucro líquido. Olha aqui, provisão para passivo regulatório e honorários advocatícios, 259 milhões de reais. Aqui a gente tem um resultado financeiro, o resultado financeiro veio de 187 milhões, tem muito dinheiro no caixa, rende pra caramba, né? Total de receitas financeiras ficou 277 milhões. Quando a gente volta lá
no relatório, olha que interessante isso aqui que eu vou te mostrar. Quando a gente volta aqui no relatório do quarto trimestre de 2024, vamos nessa parte aqui de receita financeira, perceba que a receita financeira era bem menor, né? Ó, a aplicação financeira, 53 milhões só. Não tinha recebido essa indenização, não tinha nada de dinheiro no caixa, a receita financeira estava bem menor. Então, parte do resultado aqui do Sanepar também é um pouco inflado por conta dessa receita financeira. Quando a gente for calcular o preço teto, a gente tem que fazer o ajuste desse dinheiro que ela tá ganhando de receita financeira que vem aí por conta desse caixa que está inflado, que vai sair da Sanepar em breve, e a gente tem que tirar também essa parte de lucro líquido negativo por conta das provisões. Perceba que aqui a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Não é só sair calculando. Outro ajuste que a gente tem que fazer é sobre a dívida líquida sobre EBITDA, né? A gente consegue ver que o índice de alavancagem está de uma vez, mas será que é isso mesmo? Olha só, a dívida bruta está de 7,2 e aqui a gente tem dívida líquida de 2,5, mas percebe que aqui a dívida líquida era 5,2 e caiu pra caramba. Por quê? Porque aqui entrou 4 bilhões de precatório. Foi exatamente isso que aconteceu no terceiro tri de 2025. E aí a gente vê a dívida líquida continuar a crescer, porque a dívida bruta deu uma crescidinha e o caixa foi sendo um pouquinho consumido, né? Então, a dívida líquida, de novo, ó, só pra você aprender, é dívida bruta menos caixa. Como a gente ganhou aqui 4 bi de caixa, a dívida líquida diminuiu pra caramba. Então, quando a gente vai calcular mesmo a dívida líquida sobre EBITDA, não tá de uma vez aqui na Sanepar. A gente tira, e aí agora eu vou te ensinar mais uma coisa, olha só. Quando a gente vai lá no balanço patrimonial, aqui a gente consegue ver todos os passivos, né? E o que a gente teoricamente tem aqui de dívida real. Olha só, consegue ver aqui passivo regulatório? A gente tem 1,1 bi de passivo regulatório no passivo circulante, ou seja, que vai sair em 12 meses. Nem se preocupe passivo circulante, não circulante, é meio complicado de te ensinar aqui agora, porque eu demoro muito tempo para ensinar isso aqui para o pessoal da mentoria. Mas aqui simplificando, circulante seria o que gastaríamos em 12 meses e aqui que gastaríamos acima de 12 meses, tá? Então, olha que doideira. Aqui a gente tem 1,1 bi e aqui 3,2 bi. Somando os dois dá o quê? 4,4 bi, que foi exatamente o que caiu dentro do caixa da empresa Sanepar, ou seja, são provisões regulatórias que retirarão esse dinheiro do caixa da empresa. Então, esses 4 bi aqui já está no caixa equivalente da empresa, 4,4 bi que está no equivalente da empresa, sairão. Então, quando a gente for calcular dívida líquida sobre EBITDA, esse dívida líquida não pode contar com esse caixa aqui se a gente for ajustar, né? Então, a dívida líquida aqui vai ser algo mais próximo mesmo de 6 bilhões, de 5,8 bilhões, que era basicamente o que tínhamos ali neste cenário aqui pré-recebimento dessa indenização. A boa notícia é que o EBITDA subiu pra caramba, hoje a gente já tá aí na casa dos 2,5, se a gente anualizar, então a gente teria aí uma dívida líquida de 5,5 bi e um EBITDA de 2,5 bi, que daria aí uns 2,2 vezes, 2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, ainda muito confortável, tá? Então tá bem tranquilo também a dívida líquida. É maior do que o que tá agora, mas muito confortável ainda. Última coisa que eu quero te mostrar é sobre isso aqui, ó, remuneração aos acionistas. A empresa vem pagando aqui cerca de 30% de payout, 39, 31, 30, 29. Então, nos últimos 5 anos ficou ali em torno de 30%. Quando a gente for fazer nossas projeções, a gente tem que levar isso em consideração. E a gente consegue ver aqui muito bonitinho, né, o crescimento desses pagamentos de proventos. A gente vê isso aqui em poucas empresas, tá crescendo recorrentemente os dividendos todos os anos. Inclusive, lá nos Estados Unidos tem nomes específicos para esses tipos de empresa. Tem as aristocratas, né, teoricamente, que são aquelas que aumentam seus dividendos consistentemente durante 50 anos. E tem outras de nível um pouquinho menor, que são aquelas que sobem os seus dividendos consecutivamente todos os anos durante 20 anos. Aqui a gente tem Sanepar também subindo muito bonitinho. A gente tem um gráfico muito bonito aqui de Sanepar que mostra a receita líquida, né, subindo como se fosse uma escadinha mesmo. Deixa eu tirar aqui o custo e o lucro líquido, perceba, sobe como se fosse uma escadinha. O custo também sobe, né, mas você consegue ver aqui que a gente tem realmente um spread cada vez mais crescente. E o lucro aqui foi a primeira vez, né, deixa eu tirar tudo aqui, ó, você consegue ver que ele vem crescendo como se fosse uma escadinha. Foi a primeira vez aqui que teve uma queda por conta desse prejuízo que a gente teve aí, mas foi contábil, né? Então, uma pena que tenha estragado a escadinha mais bonita da Bolsa de Valores sobre o lucro líquido, porque foi algo contábil, não foi algo real, né? E no final mesmo, ela nem ficou com a indenização, coitado. Só manchou, só manchou. Então vamos fazer o nosso preço teto para a gente finalizar aqui e ver o quanto que deveria custar a Sanepar. A gente tem duas maneiras de fazer preço teto, que é através do preço teto projetivo, além do Bazin, Grah e Peter Lynch, mas se você me acompanha, você sabe que esses aqui são básicos demais. Então a gente tem aqui o preço teto projetivo para a gente ver o quanto de dividendo a gente poderia esperar dessa empresa, e a gente tem aqui o valor por fluxo de caixa. Esse aqui está desatualizado, a gente vai atualizar agora, que foi o que eu calculei no trimestre passado, né? Vamos ver o quão próximo a gente ficou aqui, se mudou muito ou não. Então aqui a gente consegue primeiro ver o payout da empresa, colocar a média aqui de 30% de payout, né?
né? Então tá aí, ó, 30% de payout. E agora, o que a gente tem que fazer aqui é colocar o lucro líquido que a gente acredita que vai ter. E aí, aqui neste caso, a gente tem que usar o lucro líquido, já que você está esperando receber dividendos dela, a gente teria que usar o lucro líquido que está descrito na política de dividendos. Isso é importante, por quê? Se a gente entra aqui no RI da Sanepar e vem aqui em governança corporativa e estatutos, códigos e políticas, vamos procurar aqui se tem política de dividendos, ó, política de remuneração, alguma coisa assim, ó, política de dividendos. Aqui a gente consegue ver o quanto que ela tem que pagar, o dividendo obrigatório, lá na página 4. Vamos ver aqui, ó, dividendo obrigatório. A parcela referente ao dividendo obrigatório não poderá ser inferior ao 25% do lucro líquido ajustado, tá? Ou seja, o que a gente acabou de ler? Se é lucro líquido ajustado, a gente tem que levar em consideração os ajustes contábeis, ou seja, não dá pra gente usar aqui para ver o quanto de dividendo a gente vai receber o lucro líquido regulatório. E aí, a gente pode fazer aquela continha que a gente estava fazendo antes. Inclusive, eu acabei de ver que na hora que eu somei aqui, só para fazer um exemplo com vocês, né, eu somei o do segundo TRI de 2025, mas na verdade é só a gente olhar aqui, ó, que a gente vê o lucro líquido recorrente do primeiro semestre de 2026, tá 950 milhões. Então, teoricamente, 950 milhões vezes 2 daria 1,9 bi de lucro líquido teórico provisionado para 2026, isso recorrente. Só que desse 1,9 bi, não dá pra gente chegar aqui e jogar ele aqui, ó, 1,9 bilhões, pronto. Já tá aqui, o nosso dividend yield projetivo vai ser de 5,86, se é distribuído 30, se é chegar a distribuir 35 vai ser 6,8, se é chegar a distribuir 39, que é o máximo que ela distribuiu aí durante os últimos 5 anos, ficaria de 7,56. Eu fico aqui nos 30, não dá pra gente fazer isso. Por quê? Porque aqui tem um evento não recorrente que tem que ser levado em consideração. Contabilmente falando, a gente tem que tirar os 950 milhões que serão provisionados para o ajuste lá do regulatório, né? Então, teoricamente, aqui o que vai vir de dividendo mesmo seria 950 milhões, ou seja, dividendo yield projetivo levando em consideração os 30% de 2,9, ou seja, não espere receber dividendos hoje de Sanepar, porque não faz sentido, né? Primeiro, porque essa parte aí do evento regulatório realmente vai prejudicar o pagamento, a não ser que eles aumentem o payout, né? Imagina se a gente chega num grau de maturidade da Sanepar, ela vai distribuir 80% de dividendo. Mesmo que esse lucro aqui, a gente teria 7,8% de yield. Se a gente tem 1,9 bi de lucro lá, ó, olha que doideira, a gente teria 16% de yield nesses 80% de payout. Então não é que a empresa é ruim de pagar dividendo, não. É só porque ela ainda está na faixa de crescimento e aí ela não pode distribuir muito payout, né? Que ela tem que investir. Então 950 milhões aqui seria 2,9 de yield. Como ela é uma empresa que mista aí, né, dividendo e crescimento, vamos fazer o valuation por fluxo de caixa. Então o que a gente tem que levar em consideração aqui, ó? Primeiro, para você ver a taxa de crescimento esperada, a gente colocaria aqui o payout médio de 30, a gente colocaria o ROI médio aqui, que inclusive calculei errado porque aquela hora eu usei o segundo TRI, né? 1,9 bi dividido pelo patrimônio líquido lá de 12 bilhões, né? Daria 15,8% de ROI, diferente dos 12 que eu tinha calculado. Eu vou colocar aqui 15% de ROI. Se a gente olhar a média aqui também dá pra gente ter uma noção, tá? Se a gente clica aqui no ROI, você consegue ver a média do ROI aqui. Tá sempre aí na casa de 16, 14, 15. Então o nosso 15 calculado não foi muito fora, não. Em 2026 aqui que foi de 7, mas já te expliquei o motivo, né? Então ficaria aí na casa dos 15 mesmo. Então a gente teria uma taxa de crescimento esperada de 10%. A gente poderia ser até bem pessimista nesse quesito. O que eu vou fazer aqui, ó? O nosso lucro líquido projetivo, e aí aqui agora o céu é o limite para sua imaginação de premissas, valuation, o próprio da Mondaram, matemático genial, aí falou que valuation é uma arte exata com premissas subjetivas. Óbvio que não faz sentido o meu preço teto dá 9 e o seu dá 20. Aí não faz sentido mesmo, porque tem um de nós está muito errado. Os preços tetos, eles normalmente são mais próximos. O meu pode dar 7, o seu pode dar 7,5, 8, 9, beleza, é um nível de variação que pode acontecer por conta de premissa. Agora o meu dá 7, o seu dá 30, aí não faz sentido. Um de nós dois estamos errados. E aí o que eu quero fazer aqui junto com vocês é calcular o projetivo, que vai ser de 1,9 bi, que a gente já tinha feito, já tinha falado a respeito do recorrente, né? Porque aqui agora a gente tem que usar o recorrente, porque o efeito contábil, por mais que ele atrapalhe agora, ele não é o real da empresa, então eu tô comprando a empresa pelo que ela é de verdade, né? Por mais que atrapalhe a distribuição de dividendos do ano, eu sei que o que a empresa gera é aquilo. Então, 1,9, só que lembra que eu falei pra você que a gente tem que fazer um ajuste de receita financeira, e eu te mostrei que a receita financeira do segundo TRI subiu e ficou inflada em torno de 100, 120 milhões. Então se a gente fala que uma receita financeira de 100 milhões a gente tem que tirar, não teremos mais esse caixa. Em 4 trimestres a gente teria que tirar aí uns 400 milhões, né? Então, tirando aqui 400 milhões, a gente poderia até tirar um pouquinho mais, tá? Poderíamos tirar 450, 500, levando em consideração que a dívida poderia ficar mais cara. Eu vou tirar 400 aqui e a gente chegaria no 1,5, que foi a mesma coisa, olha que doideira. Foi a mesma coisa que eu projetei no trimestre passado. E aqui agora, na hora do crescimento, o que a gente poderia fazer é justamente a gente entender que a empresa é uma empresa que tem potencial de crescimento, mas não é aquele crescimento absurdo, não é algo que dá para crescer de maneira
cresceria gigantescamente o tempo todo, né? Então aqui eu colocaria um 6% de crescimento aqui em 2027, um 5,5% de crescimento aqui, e aí uma estagnação mesmo de 4,5% aqui. Acredito que ela já vai ter batido provavelmente o marco dela de 90%, talvez os 92% aí, não sei se ela quer chegar no 100% também do esgoto, provavelmente quer para ganhar mais dinheiro, mas não sei se vai ser o foco no investimento em CAPEX. Os 90% ela precisa bater, tá muito próximo, né? Então acredito que vai chegar ali em 2029, 2030, deve chegar. Então aqui o crescimento vai dar uma desacelerada, tá? Então eu colocaria aqui esse cenário de crescimento, depois jogaria na perpetuidade. E aqui a gente tem então o preço teto da empresa. Olha que doideira, 9,7. Mesmo se eu colocar aqui no fluxo de caixa clássico, o Buffett, ó, leia junto comigo. A taxa de desconto é fixa de 10% no perpétuo. Então aqui no perpétuo, quando eu vou descontar o market cap no perpétuo, ele cai de 15 para 9. Já te expliquei sobre VPL. Aqui o Warren Buffett usa 10, né? Quando a gente usa o clássico, a gente usa a mesma taxa de configuração daqui, ó. Então, de 15, ao invés de descer para 9, desceu para 7. Não daria para você usar. Até usando o modelo clássico, que ele é mais exigente, a gente teria aqui uma margem de 31% em Sanepar. Ai, não, aqui é absurdo mesmo. Sanepar, com essa queda, ficou mais descontada. Você consegue perceber que Sanepar chegou a bater aí os R$ 9, né? Por que será que ela chegou a bater? Foi totalmente racional? Acredito que não, tá? Acredito que esses 8 e pouco aqui não foi totalmente racional, não. A galera só ficou triste porque a Agepar pegou 100% ali da indenização e a galera tava esperando aí um dividendo mais parrudo por conta dessa indenização. Como não teve, muita gente já saiu do papel, aí tem um cenário gringo aí de fluxo estrangeiro saindo pra caramba, aí o taxa de juros ainda tá muito alta, é uma empresa que vai investir até 2030, então não vai ter um dividendo yield muito grande. Então, juntando todos esses parâmetros, a gente tem aí esse desconto na cotação, né? Inclusive, é uma empresa aí que fica com um PP de 0,8 abaixo do seu patrimonial, né? O patrimonial é 8,17 para as ações de Sanepar, as ordinárias no caso, né? Então aqui a gente realmente consegue ver que tá descontado, tá? Quando eu clico aqui em salvar preço teto, você consegue ver a data que foi salvo, bem certinho. Quando você clica aqui no seu valuation preço teto, os seus valuations, né? Imagina que aqui tá a sua fotinha. Você consegue ver os valuations que você calculou, e eu espero que tenha sido muitos. E aí quando você olha aqui Sanepar, né? Se você passando aqui, Sanepar, você clica aqui, você consegue ver todo mundo que calculou o preço teto. No caso aqui, o seu vai estar aqui, né? Ah, o Zezinho vai estar aqui, Vral. O Zezinho tá aqui e o preço do Zezinho, você no caso, R$7. Aqui o do Luan tá de 7,84 e o meu de 8,47. Então você vê aqui que não foi uma coisa de louco, assim, de diferença de preço teto entre eu e o Luan. Se o seu tivesse dado 15, ó, você vai olhar para as referências. Se eu tivesse dado 3, você ia olhar para as referências aqui, né? Então isso aqui é muito bom para você treinar seus cálculos de valuation, né? Se você quiser aprender a calcular isso de maneira profissional, porque a verdade é que aqui no canal do YouTube, por mais que eu grave vídeos aí de 40, de 30 minutos, não dá para explicar tudo que eu gostaria de explicar, né? Não dá pra gente analisar bem certinho. Pô, esse relatório aqui que eu li com você em 30 minutos, eu me recuso a ler um relatório desse em 10. Quem faz vídeo aí de 5, 10 minutos, destrinchando relatório, calculando valuation, então, é porque na verdade os caras normalmente não calculam valuation, né? Quem calcula valuation já tem que prestar mais atenção no cara, que provavelmente o cara que tá querendo te ensinar mesmo. Mas em geral, cara, não dá pra fazer isso não. Se for pra te explicar mesmo aqui, eu gastaria umas 2, 3 horas te explicando tudo sobre saneamento e fazendo a diferença entre Sabesp, Copasa e tal. Então, se você quiser, vou te fazer o convite de você entrar na mentoria, porque daqui uns 2, 3 dias vai fechar a turma, e aí eu só vou abrir ano que vem, vai ficar mais caro do que tá agora. Agora você tem bônus de 50% de desconto na Ward, tem a possibilidade de entrar na IQI, que é a BTG, com muito desconto nas taxas, você vai ficar zerado em tudo praticamente. Tem o custo bônus da MDD, que é a máquina de dividendos, é um custo de opções do Wesley, que você que me acompanha aqui deve conhecer o Wesley, já é R$700, só esse curso. Tá bem barato, falar a verdade pra vocês. Tá aqui o QR Code, tem o link na descrição aí pra você se inscrever, beleza? Fica com Deus, papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo que será excepcional.